Vem pra cá que nessa aula a gente vai falar sobre corpo e autoconhecimento. Não tem como você expandir no autoconhecimento sem olhar para o teu templo, para aquilo que você vai dormir e vai acordar com aquilo, que é o seu corpo. Não adianta você olhar para o seu espiritual e não olhar para o seu corpo. Se você tem aí dores, doenças, não é natural. E todas elas indicam alguma coisa a respeito da sua jornada, a respeito do seu autoconhecimento. E aqui nessa aula, com uma convidada muito especial, a gente vai aprofundar e abordar um pouco mais sobre isso. Então, corpo, como que a gente olha, né, para essas dinâmicas? Cada parte do nosso corpo revela algo sobre a nossa natureza, sobre o nosso autoconhecimento, sabia? Você já ouviu falar em metafísica do corpo? Já ouviu falar de anatomia intuitiva, onde a gente olha para as partes do nosso corpo e também olha para as nossas emoções? Às vezes para as emoções que a gente reprime, as emoções que a gente deixa de lado, que a gente não quer nem saber, as emoções que a gente simplesmente quer colocar para debaixo do tapete. Sim, tudo isso revela. A dor de cabeça, aquela doença que vai e volta, tudo tem um porquê. O seu corpo tem uma inteligência grandiosa. E tudo isso está sendo criado porque em algum nível você também está deixando de sentir algo, ou em algum nível você passou por algo lá no passado que te trouxe uma dor intensa e ficou guardada dentro do seu corpo. Imagina, tudo aquilo que você não sente, você guarda, né? Então eu vou chamar aqui a nossa convidada. Convidá-la a entrar, a acessar aqui. E quem for entrando, vou chamar a nossa convidada, quem for entrando, porque sempre que você envia para mais pessoas, você transborda isso. Hoje a gente, como eu disse aqui na abertura, vou falar sobre corpo. Oi, Paty! Bom dia! Bom dia, Maia. Bom dia, quem já tá Ei, aqui. Tudo se apresenta um bem? pouco mais para quem ainda não te conhece, eu me apresento também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou terapeuta integrativa. Tenho diversas formações energéticas, mas minha formação principal é o Theta Healing, é a ferramenta que eu tenho, mais cursos, né? Investir mais tempo. Ai, o Matheus, meu mestre amado, querido. E eu trabalho com o corpo. Na verdade, eu trabalho com o corpo, ele veio me namorando durante um tempo. Mas no ano passado eu resolvi assumir isso como um lugar, né? Assim, minha verdadeira paixão é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais gosto de trabalhar. E desde então é o que eu tenho dedicado o meu trabalho. Eu sou terapeuta holística desde 2017. Eu fiz minha transição de carreira, eu trabalho exclusivamente como terapeuta desde 2020 e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa relação do corpo com o É muito emocional para legal. Eu fiz uma vocês. introdução no início para chamar as pessoas também a respeito do corpo. Para quem não me conhece, para quem está entrando e vindo da Patrícia, meu nome é Mayara Martins. Também trabalho com autoconhecimento, expansão de consciência. E hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito do corpo, que é um portal grandioso para o autoconhecimento. Eu trouxe também na abertura, né, o corpo que todas as emoções que a gente deixa de sentir, elas ficam totalmente guardadas dentro do nosso corpo, né? A Patrícia, ela traz uma abordagem também sobre o emagrecimento. Então, quem está na trajetória, fica aqui nessa aula que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso também. Você está trazendo agora, eu vejo que você traz essa abordagem a respeito do emagrecimento, né? E isso é bem Sim, interessante, que o emagrecimento, ele também é uma jornada de autoconhecimento, porque para você se comprometer ali com novos hábitos, uma nova rotina, um novo estilo de vida, um novo olhar para a nutrição, né? Deixar de buscar essa nutrição na comida e nutrir-se também emocionalmente, de saber discernir a fome emocional da fome do corpo,
forma biológica, ela é um baita de um processo de autoconhecimento e acredito que você tem visto isso nas pessoas, né? Na verdade, o emagrecimento ele acontece depois que existe o autoconhecimento. Porque eu conto muito sobre a minha história dentro do meu perfil, até porque eu gosto de trazer, né, o que os clientes me trazem, mas também para não expor a história de ninguém. Então, nos posts, principalmente, né, que daí fica ali registrado, eu trago muito sobre a minha história. E qual era a minha história, né, com o corpo? A vida inteira eu tive questões com excesso de peso. Mas as minhas questões com excesso de peso, elas estavam relacionadas a questões muito mais profundas. Então, questões de amor próprio, questões de rejeição. E é isso que leva a pessoa chegar numa questão de excesso de peso. Então, não é assim, ela come a mais porque ela não vê uma outra forma de suprir aquele vazio. Ela desconta na comida aquilo que ela não consegue receber de outras pessoas, ou até mesmo o que ela sente que ela não recebe. Muitas vezes ela até recebe, mas ela não tem essa percepção daquilo que ela está recebendo. Então, é muito bonito ver que muitas vezes a pessoa ela não está fazendo uma dieta super restritiva, ela não está fazendo um plano de exercícios, né, que ela está levando o corpo dela ali para um extremo de gasto calórico, e mesmo assim o peso ele acaba indo embora. A questão do excesso de peso, ela também está relacionada a muitas questões do nosso passado. Porque sentimentos como culpa, ressentimento, a raiva, eles também são guardados no nosso corpo como excesso de peso. Porque você não está deixando aquilo ir embora. E aí, como que seu corpo vai guardar aquilo? Uma das formas que o corpo armazena esses sentimentos que são densos, né? Eles têm uma densidade energética muito grande, com um excesso de peso. Eu vejo também que muitas pessoas, né, criam essas doenças e elas olham para tudo, né? A criação da doença, a criação de alguma desordem, vamos colocar assim, tá? Doença ou desordem. Elas olham para tudo. Elas vão no médico, elas buscam especialistas, tudo da parte física. Mas na parte onde verdadeiramente isso foi criado, são poucas ainda as pessoas que olham. Lógico que está tendo, né, uma maior disseminação desses conhecimentos de que as doenças elas têm uma origem emocional e as pessoas devem olhar para isso, mas mesmo assim ainda é pouco o quanto que as pessoas olham para a raiz mesmo desses problemas, né? E aí elas vão no médico, elas se curam de uma desordem, de uma doença, e aí logo depois elas criam outra coisa. Então, olhar para essa parte do corpo, né? Não só nas desordens e doenças, mas olhar para o corpo como uma ferramenta, um veículo seu aqui. Eu digo que o corpo é a sua Ferrari. Então você tem que abastecer o seu corpo e reconhecer o seu corpo aqui na Terra, né? Que o seu corpo é ele quem vai experienciar o relacionamento amoroso que você quer criar. É o seu corpo que vai experienciar a casa que você quer criar. É o seu corpo quem vai experienciar isso. Lógico, você em outras matrizes também, mas é o seu corpo que está ali. Então, muitas pessoas nessa busca do despertar espiritual, dessa busca do autoconhecimento, a gente até estava falando sobre isso, meio que colocam o corpo como algo assim, matéria, não. Mas, meu amor, se o seu corpo adoecer, se você não olhar para o seu corpo, não existe essa encarnação. Entendeu? Acabou. Exatamente. É bem isso. Na verdade, assim, o que eu percebo, quando a gente é criança, o sistema educacional que a gente é inserido, talvez em outros lugares do mundo, né? Outras culturas tenham uma percepção diferente, mas o sistema educacional que a gente é inserido, a gente é muito setado para o racional. Então, se você parar para pensar, né? Eu tenho 35 anos, quase 36. Quando eu era criança, as crianças eram muito estimuladas a ir para esse lado da lógica. E sem certo ou errado, tá? Porque eu acredito que o lado da lógica também é importante. Mas a serem gênios da matemática, gênios da física, gênios da química e outras matérias, né, como artes, educação física, elas são deixadas um pouco de lado.
E isso ensina para as crianças desde muito cedo que o que importa é a mente lógica, é a mente racional. Então, se eu não consigo entender ali com a minha mente racional, aquilo não tem valor. E isso faz com que essa criatividade seja deixada de lado. Então, a criança não sabe ali o que é certo, o que é errado. E se para ela estiver pintando ali um desenho e sei lá, a folha das árvores não for verde, igual a professora disse, se ela conseguir enxergar outros tons de cores, e se ela conseguir enxergar nuances de vermelho, nuances de um tom mais azulado, isso está errado? Isso não está errado, mas as escolas, elas são direcionadas para cortar esse lado. Então, faz com que a gente ignore tudo aquilo que a gente não consegue entender racionalmente. Quando a gente chega numa idade mais adulta, aí sim, né? Eu vejo que muitas pessoas elas têm esse despertar espiritual aí já na idade adulta. Então, eu trabalhei aqui o meu mental, aqui a minha parte lógica, aí eu cheguei na idade adulta, vi que tava faltando ali alguma coisa. Então, eu vou procurar o despertar espiritual. E aí as pessoas ficam presas nesses dois pontos. Então, ou eu encaixo as coisas na minha mente lógica, ou eu me encaixo aqui por um lugar espiritual. E o corpo? Só que se tudo que a gente experiencia aqui na matéria passa pelo corpo, como que o seu corpo não tem importância? Além de ser, né, esse veículo que permite com que você vá para os lugares, com que você experiencie as viagens, as roupas, os restaurantes que você escolhe, o corpo, ele tá aqui, ele é o seu melhor amigo. Então, se você, muitas vezes a gente sente ali algum desconforto, e qual que é a primeira coisa que a gente é ensinado a fazer? Ah, toma um remedinho que passa. Você silencia o seu corpo com aquilo que ele está querendo te mostrar. Então, por exemplo, gastrite, que é um problema super comum. A pessoa está passando por um turbilhão de emoções, tem um monte de coisa acontecendo na vida dela, mas todo mundo fala: ah, não, isso é normal. E aí vai lá, toma um remedinho e silencia o corpo para aquilo que ele está querendo te mostrar. Eu vejo muitos, e mais uma vez, sem certo ou errado sobre remédios, tá? Cada caso é um caso, e muitas pessoas elas precisam de uma medicação para fazer ali um ajuste. Mas quantas pessoas que tomam remédios ansiolíticos, remédios para dormir, e elas nem olham para por que elas estão passando por aquele momento? Por que eu tenho uma ansiedade num nível que eu não consigo dormir? Por que eu não consigo dormir naturalmente? O que na minha vida está desajustado que faz com que eu esteja fora do que do que deveria ser normal? Porque normal, né? A gente deitar na cama, dormir, conseguir ter um sono tranquilo, dormir ali de 6 a 8 horas, e isso vai só mascarando. Ótimo, ótimo, ótimo. Ano passado, eu passei por uma experiência onde eu olhava para todos os lados de uma questão que aconteceu na minha vida. Para todos os lados. Olhava para o emocional, o que estava acontecendo, resgatava lá na minha infância, o que estava acontecendo na minha infância, que me gerou essa coisa hoje, e foi ótimo abrir um espaço na minha realidade. Trabalhei a questão espiritual, utilizava técnicas energéticas, foi incrível, foi maravilhoso. Quando eu escolhi olhar para o meu corpo, buscar bons médicos, sabe? Para olhar de fato o que estava acontecendo no meu corpo, eu descobri que eu estava com anemia, minha vitamina D estava super baixa. Meu corpo estava requerindo que eu ingerisse mais carne. E eu estava simplesmente ignorando essa parte, sabe? Da alimentação, da suplementação, desse contato com o meu corpo. E eu percebo que, como você trouxe essa questão da infância, né? Eu, pelo menos, não fui ensinada a ter contato com o meu corpo, né? E tá tudo bem, eu acredito que a maioria das pessoas não foram ensinadas a ter contato com o corpo. Então, muito desse pensamento de, vamos mascarar, como você trouxe essa dor, vamos deixar de lado, isso não é nada, vem também dessa questão, né? Que vai passando de geração em geração, de que o corpo quase que meio que não existe, né?
Todos os temas, as dinâmicas de trabalho, de problema, de boleto, de não sei o quê, de relacionamento, tudo isso ocupa um espaço na mente. Mas esse contato com o corpo ele não é nem ensinado. Então, você tocar no seu corpo, muitas pessoas não Não. conseguem tocar no próprio corpo, de ter essa intimidade com o corpo, de ter, às vezes, de ter também, se você quer, uma conversa com o seu corpo, uma conversa com as suas células, conversar de fato, escutar o seu corpo, escutar esses micro-organismos que tem dentro de você, olhar para a abundância que tem dentro do seu corpo, reconhecer a inteligência que já é o seu corpo e sair desse excesso de julgamento com o seu corpo. Muitas pessoas às vezes só lembram do corpo quando olham na frente do espelho para julgar. Ai, minha barriga, ai, meu braço, ai, meu nariz, ai, minha testa, ai, não sei o quê, né? E julgar o corpo. E julgar o corpo de outras pessoas. Sendo que cada corpo vai trazer uma inteligência, cada corpo vai trazer uma energia, cada corpo vai trazer uma abundância, cada corpo vai trazer uma sabedoria. Então, se você está passando por um desafio hoje de saúde, ou de desconforto, ou se por um acaso você passar, olha para isso, conversa com isso. Conversa com o seu corpo de verdade, silencia. E conversa com o seu corpo o que é esse desconforto, o que é essa dor, o que é essa doença está tentando te mostrar. O que já estava reverberando na sua vida há um tempo e você simplesmente foi deixando, e agora veio para essa parte física para você de fato olhar, para você de fato reconhecer e agradece pelo seu corpo, agradece por esse funcionamento do seu corpo, agradece por essa inteligência, agradece por que está funcionando, porque às vezes eu vejo pessoas, também já atendi pessoas que estavam passando por desafios de doenças e elas já colocavam o corpo delas como algo assim, nossa, ruim, que não funciona. E não é assim. Hoje, se você está com uma dor de cabeça, tem outros trilhões de funcionamentos dentro do seu corpo que está funcionando. E é isso, esse olhar para o errado, porque não está funcionando, porque não funciona. Então, se hoje se você tem esse problema de cabeça ou uma questão, tem outros trilhões que estão funcionando. Eu tinha uma questão de alergia dentro do ouvido. Gente, estava carregando isso há anos. E eu escolhi olhar para isso mesmo numa parte assim, emocional. Olhar mesmo, sabe? E eu fui conversando, eu fui imaginando que estava curado, eu fui imaginando, fui mandando esse impulso para dentro do meu corpo que estava curado. Fui mandando esse impulso de que eu já vivia sem coceira. E ontem mesmo eu falei pro Luiz, nossa, eu acho que eu me curei da minha alergia do ouvido. Porque eu não sinto mais a coceira. Então são vários mecanismos que vocês podem usar para liberar esses desconfortos, além da medicina tradicional, né? Além dessa medicina tradicional. Então, conduzir também o seu comportamento para olhar para esses desafios de uma outra vertente. Eu sou do time de que tudo joga junto, sabe? Então, eu nem gosto muito eu prefiro dizer que eu sou uma terapeuta integrativa, porque eu não gosto de excluir nada. Então, eu integro tudo. E eu olho muito para isso, peço muito para os meus clientes olharem para esse lugar, porque é justamente, sabe? Muitas vezes a pessoa vem e acredita que tudo pode ser resolvido no energético. E realmente, tudo pode ser resolvido no energético. Mas se você não tomar ali o copo de água que você precisa tomar, como que você vai dar esse combustível para o seu corpo funcionar? Então, as questões emocionais, elas são muito cirúrgicas na mudança de comportamento. Então, você comentou, né, do emagrecimento. Como que as pessoas normalmente chegam para um processo de emagrecimento quando elas resolvem olhar para o emocional? Elas já tentaram de tudo. Elas já tentaram dieta, elas já tentaram exercício físico, elas já tentaram procedimentos estéticos, algumas pessoas chegaram até já a fazer uma cirurgia bariátrica.
e elas acabam recuperando o peso. Quando elas olham para as questões emocionais, por que tudo fica fácil? Por que fica fácil eu me alimentar melhor? Por que fica fácil eu levantar da cama às 5 horas da manhã e fazer um exercício? Por que fica fácil eu dedicar aquele tempo que eu não conseguia para passar ali um hidratante depois do banho? Porque a gente muda as chavinhas. Então, ao invés de você só negligenciar aquilo e procurar por uma pílula mágica fora de você, você traz a questão da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade e autoconhecimento andam juntos. Porque é você escolher que você vai transformar a sua vida. Porque eu posso ter um canal, a Mai pode ser um canal, qualquer outro terapeuta que você encontrar ao longo da sua história pode ser um canal, mas eu não tenho o poder de decidir mudar a vida de ninguém. Então, aquilo que eu enxergo como uma solução, aquilo que eu enxergo como um caminho, só vai ser um caminho de fato quando você resolver que aquilo é importante para você. E eu não posso te colocar como o amor da sua vida se você não se colocar. Eu não posso te colocar como a lista, o número 1 da sua lista de compromissos se você não se colocar. Eu brinco muito isso com as minhas clientes. Eu passo 1h30 só da semana com vocês. E o resto da semana? Então, por isso que eu trago muito esse lugar de trazer a consciência, de ensinar. E é muito importante que a gente se observe. Você falou, né? O que meu corpo está querendo me mostrar? Então, poxa, percebi ali que, por exemplo, coisas pequenas, né? A unha começou a ficar mais quebradiça, o cabelo começou a cair ali um pouco mais. Ou todos os dias, num horário de, sei lá, 5 horas da tarde, que era um horário que eu não tinha fome, me dá uma vontade desesperada de comer. Então, poxa, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo agora, né? Vamos olhar para as outras áreas da vida. O que no resto da minha vida está acontecendo também? E uma coisa que eu também gosto de falar muito é: a gente não é um ser isolado. Então, se eu tô com um problema no trabalho, isso acaba reverberando em outras áreas da minha vida. Então, reverbera no meu relacionamento, reverbera na minha relação comigo mesma, reverbera na minha alimentação. A mesma coisa com o corpo. Então, poxa, o que eu tô trazendo aqui pro meu corpo que nem começou em mim? Será que eu tô trazendo questões do trabalho e aí eu tô puxando aqui pro meu corpo? É a forma que eu tô sabendo lidar com isso agora? Será isso? E é muito importante olhar para, será que essa é mesmo a única forma de lidar com essas situações? Porque muitas vezes as pessoas chegam com esse posicionamento do não tem escolha. Será que a escolha ela não existe mesmo? Será que não existe opção? Será que a única opção é você matar ali o seu corpo? É você matar a sua saúde? Ou será que existem outras soluções e você só não conseguiu visualizar isso Nossa, ainda? ótimo. E essa questão do corpo, né, ela é muito abrangente. Então, vem desse lugar de aprender a nutrir-se emocionalmente, não somente através da comida. Hoje, as relações, né, elas envolvem comida. Então, quando você aprende a nutrir-se da conexão ali das pessoas, quando você está com mais pessoas, você não exagera na comida também, não come de forma exagerada, ou não bebe de forma exagerada, porque essa questão de você beber, você também está agredindo o seu corpo, né? Você também está tentando, tudo está em excesso, na verdade. Você está em algum nível tentando agredir o seu corpo, você está tentando ali preencher alguma falta, alguma carência de nutrição que você ainda não reconheceu. Então, isso é bem interessante. E essa questão de machucar o corpo, agredir o corpo, muitas pessoas acreditam que para elas terem sucesso profissional, elas precisam se matar, literalmente. E isso é uma crença ancestral que vem carregando. Então é bem interessante olhar para isso, né? Não é porque você vai se dedicar ali ao trabalho que você tem que se deixar, se abandonar a nível físico, a nível de saúde. Isso é muito importante.
Porque o que eu vejo também de pessoas das quais olham para o corpo como se, depois eu cuido, depois eu faço, porque querem se dedicar à carreira também é muita gente, né? Então, assim, não. Não tem como você ter um sucesso profissional, não tem como você se dedicar a estudos, não tem como você se dedicar entregar o seu melhor ali na vida profissional se você não entrega o melhor para o seu corpo. Então, Essa é a verdadeira prosperidade, né? A gente poder prosperar em todas as áreas da nossa vida. Se a gente está prosperando só no financeiro, isso não é uma prosperidade, isso é um acúmulo de dinheiro. A prosperidade, ela tá também nesse lugar do corpo. De você olhar para o seu corpo. Porque lembra que a gente trouxe lá no início? Quem vai desfrutar de tudo isso é o seu corpo. Então, dentro essa conexão com o seu corpo, ela traz chaves que você nem imagina. Ela faz com que você se sinta viva. Até mesmo essas questões emocionais, Paty, eu percebo, de depressão, ansiedade, etc. Quando a gente olha para o corpo da pessoa, do que ela está se alimentando, dos níveis de vitamina D, dos níveis de vitamina B12, carências de algumas vitaminas, de alguns minerais, falta de magnésio muitas vezes, assim, é só de movimentar essa parte já muda todo um contexto. A pessoa já começa a se sentir bem, Sim. a se sentir útil, já muda todo o contexto. Então, é olhar de fato para isso, é cuidar de fato disso. E quanto mais você for ascensionando no financeiro e no profissional, invista no seu corpo. Se dê de presente uma massagem, vá dançar, vá caminhar, vá ter contato com a natureza, leve o seu corpo para uma alimentação mais consciente, desfrute do alimento, não só engula. Então, tudo isso é uma conexão. Olhe para a sua imagem de uma forma diferente. Pare de se julgar. Muitas pessoas se julgam demais, né? Na praia a gente pode ver esse excesso de julgamento. As pessoas se julgam o tempo todo e se auto-julgam o tempo todo. Então não se julguem. Não julguem o seu corpo. Seu corpo é o ideal para você. Seu corpo é o certo para você, né? Exato. Todos os corpos são perfeitos. Exatamente do jeito que eles são. E se você é o tipo de pessoa que julga o corpo do outro também, revise a respeito disso. Olhe a respeito disso, né? Porque isso traz um lado muito arrogante. Então, observe isso também. O corpo, ele é um assunto que ele é praticamente infinito, né? Tudo a gente pode... tudo a gente cria a partir desse lugar. Então, o que eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas chegam, é, primeiro, entender, sabe? O que está acontecendo nesse momento. E por que você chegou até aqui? Por que você decidiu mudar? E olhar para quais são de verdade as razões de você estar querendo fazer essa mudança. Muitas vezes as pessoas chegam, principalmente com questões de emagrecer. Então, eu gostaria de emagrecer por conta do meu marido. Eu gostaria de emagrecer para poder ficar mais, para poder me abrir para um relacionamento. E também, sem certo ou errado. Mas quando a gente olha para as nossas questões, isso é muito mais forte. E é muito mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos quando a gente se coloca em primeiro lugar. Porque você mostra pro universo, para Deus, para como você gostar de chamar, que você é o número 1 da sua vida. Então, se eu tô tomando essas decisões por mim, isso é uma intenção que tem muito mais poder do que você tá colocando a energia no outro. Então, né, o que eu gostaria de criar com o meu corpo? Quais são os lugares que eu gostaria, né, de desfrutar? Como que eu gostaria de me sentir morando dentro desse corpo? Poxa, essa barriguinha me deixa desconfortável. Tá, mas por que ela me deixa desconfortável? Você já parou pra pensar por que a sua barriguinha às vezes te deixa desconfortável? É porque
você aprendeu com a televisão, com as revistas, que você precisa ter uma barriga chapada? É. Ou você gostaria de ter uma barriga mais sequinha porque você gosta, sei lá, de usar roupa com barriga de fora e você se sente mais à vontade com a sua barriga mais sequinha. Percebe que tem uma diferença quando a gente põe o peso no outro e quando a gente põe o peso na gente? Então, a mesma coisa com doenças mesmo manifestadas. Eu gosto de usar esses exemplos de pressão alta, diabetes, que são doenças ditas genéticas. Então, as pessoas chegam para mim nos atendimentos. Ah, eu tenho pressão alta, mas porque toda minha família tem. Meu pai tem, minha mãe tem, minha avó tem. Eu tenho diabetes. Ah, não, mas a minha família todo mundo é assim. E será que você realmente precisa se identificar com as outras pessoas pelos mesmos tipos de problema? Será que você precisa dessas doenças para poder pertencer a esse lugar? A mesma coisa com o excesso de peso. As pessoas acham que não, que o excesso de peso não traz pertencimento. Mas olha para as pessoas em volta de você. E se você for a única pessoa, tipo, magra, sarada, fitness, da sua roda de amigos? O que isso vai mudar na sua vida? Será que você tem um medo ali de sofrer um julgamento pelo estilo de vida que você está escolhendo? A mesma coisa como você trouxe da bebida, né? Quantos julgamentos as pessoas que não bebem álcool, que elas recebem? Tipo, é só uma cervejinha, é só uma tacinha de vinho. O quanto que a gente traz esses julgamentos para o nosso corpo? Nossa, isso é bem interessante, bem interessante, bem interessante. Eu recebo bastante julgamento quando eu escolho não beber. Muitos, muitos. E eu simplesmente vou recebendo. Vou recebendo. E as pessoas que têm essa dificuldade mesmo, assim, pega muito. Eu percebo muito isso. Então, isso é interessante para quem está assistindo a live agora e que vai assistir no futuro. Se você é a pessoa que julga aquela pessoa que escolhe não comer, aprenda a virtude do respeito. E se você é a pessoa que tem desafio em receber o julgamento, aprenda a se respeitar, a dar esse respeito a você. Porque quando você dá esse respeito a você, você coloca limite com mais facilidade e as pessoas não abusam de você, né? Essa questão do corpo abuso está muito ligado, muito ligado. Essa questão genética de ter uma doença e falar que é genético tornou-se uma desculpa também. Isso é bem interessante. Então, é você que está assistindo a live, está acessando esse conhecimento, é você ir olhando para você e ir parando com esses processos. Só de você ir parando de falar que toda minha família tem problema ginecológico, eu também vou ter. Não, quebre o padrão, rompa isso. Já foi comprovado até mesmo que o seu estilo de vida, a forma como você pensa, o seu sistema de crenças, ele modifica tudo isso. Tudo isso. E faça todos os exercícios que a gente trouxe aqui. Olhe para tudo que a gente trouxe aqui, para que você possa mudar as suas percepções. E olhe para o seu corpo não no espaço de prevenir doenças, mas de criar mais saúde, de criar mais energia, de criar mais vitalidade. Sim, eu falei sobre isso ontem. Existem várias leis que regem o universo, né? E as pessoas que estão aqui provavelmente já ouviram falar de algumas delas. Então, tem a lei da gravidade, que todo mundo conhece, todo mundo aprende, inclusive, na escola. Existe a lei da ação e da reação, então aquilo, né? Toda ação, ela gera uma reação. E uma que eu amo é a lei da polaridade. Então, se eu tô criando uma doença, existe na outra polaridade ali a saúde perfeita. Então, por que eu tô criando aqui essa doença? O que eu posso fazer para mudar para essa outra polaridade? E isso eu explico muito para os meus clientes. Quanto mais a gente se trabalha, a gente libera os nossos bloqueios para emanar essa energia para o universo. Então, a gente se torna uma antena. Se você tá passando por um processo de autoconhecimento, mas em algum caso está agarrado ali nos pensamentos negativos, eu te recomendo soltar esse lugar agora e fazer todo dia esse exercício de trabalhar sua mentalidade.
Porque quanto mais, às vezes a pessoa ela chega, né, ela faz ali faz um curso, ou às vezes ela, né, faz assim fecha um pacote de sessões, ela se trabalha um monte, e aí ela fala, bom, mas nada tá mudando na minha vida. Mas, poxa, o quanto que você tá limpando todo o seu campo para atrair mais, e aí você continua preso nesse pensamento do nada dá certo para mim, nada acontece, eu sou doente mesmo, essa minha condição de saúde, ela não tem jeito. Um exemplo também que eu gosto de usar dentro das minhas sessões sobre mentalidade é essa questão de câncer terminal. Todo mundo já ouviu falar de alguma história de câncer terminal que a pessoa reverteu ali a doença. Por quê? Porque ela não aceitou o diagnóstico médico. Então o médico falou para ela: olha, sinto muito, você tem 6 meses de vida. E ela olhou para a cara do médico e falou: sinto muito você, porque eu vou reverter esse quadro. E aí ela consegue reverter um quadro que era dito que não tinha mais solução. Então, olha a força, né, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as frequências que a gente emana tem sobre a nossa vida. Então, o que você... Muitas vezes a gente está atraindo desordens, né, para o nosso corpo por conta desses pensamentos. Então, quais são os pensamentos que você anda tendo ultimamente? Principalmente sobre você. Você olha assim no espelho e aí você pensa, nossa, como eu sou capaz. Nossa, como eu sou bonita. Nossa, como esse batom vermelho ficou ótimo em mim. Nossa, mas essa blusa ficou um espetáculo. E para tudo aquilo que você faz na sua vida. Então, eu ouvi até uma frase esses dias, até anotei num post de colei aqui no meu mural, porque eu achei ela muito boa e eu tô usando ela, eu já usei ela várias vezes, que é: não adianta lavar o porquinho se você vai devolver ele no chiqueiro sujo. Então, é assim, é se trabalhar, é olhar e fazer o que precisa ser feito, né? Sair dessa energia da criança, ir para a energia do adulto e realmente fazer o que precisa ser feito. Mas também quando você faz todo ali o trabalho com os seus médicos, com os seus terapeutas, com as pessoas, com os profissionais que te acompanham, quando você volta a partir desse lugar da expansão. Faz muito sentido. Tem até um estudo que eu vi, o quanto que a imaginação, né, a gente visualizar, a gente imaginar o que a Paty trouxe, a gente pensar, a gente emanar, a gente criar, igual eu mesma trouxe, que eu visualizava que a alergia do meu ouvido, ela tava, do meu, aqui do canal da orelha, estava curada. Tem muito efeito. Eu vi esse estudo, né, do quanto que você pensar que você está sentindo dor, você começa a sentir dor. O quanto tem até um estudo em casais que, devido à conexão, eles separam, colocam dos casais numa sala e um em outra. E fala para um dos dois que um dos dois está recebendo tapa em um lado do corpo. Só daquela pessoa imaginar que a pessoa que ela ama tá apanhando, ela começa a sentir dor. Então, assim, isso é É muito muito intenso. Então, forte. visualize-se, né? Curada. Visualize você recebendo mais saúde, mais energia, mais vitalidade. E entre também em congruência com todas as áreas que a gente falou. E eu tenho certeza que se as pessoas aplicarem, ajustarem, não é sobre ter uma desordem ou não, mas colocarem esses exercícios que a gente trouxe aqui no dia a dia, muita coisa pode expandir. Sim, é criar muito mais saúde, muito mais abundância, criar muito mais prosperidade. É aquilo que eu falei, né? Prosperidade, a gente está bem em todas as áreas da nossa vida. Então, o quanto que você está com a saúde perfeita, cria inclusive mais dinheiro para você. O quanto que você está com a saúde perfeita, cria mais oportunidades no seu trabalho. O quanto que você estar com a sua saúde perfeita, você cria relacionamentos melhores. Então, não é só o isolado. É cuidar de você para que você possa transbordar e criar muito mais em todas as áreas da sua vida. Foi muito grandioso, adorei, graças por ter aceitado. E quem for ver no futuro, compartilha essa live com pessoas que podem estar passando por desordem ou não, pelo processo de emagrecimento ou não, porque todo mundo tem corpo. Então todo mundo pode expandir um pouco mais a respeito desse assunto. Muita gratidão, Paty. Gratidão pelo convite, Mai, um prazer estar aqui com você. É isso então. Um grande beijo.